Queridos irmãos, com muita alegria nos encontramos aqui. Boa tarde para todos. E me alegro de estar aqui nessa oportunidade de realização de compromisso com essa Casa André Luiz, e de perceber, sim, os olhares de vários amigos que a gente detém aqui nesse ambiente, nesse recinto. Ao iniciarmos a nossa construção, a nossa palestra, fomos convidados, pelo Zap. E a gente, quando é convidado pelo Zap, hoje em dia, não é mais no telefone. Aí depois pergunta, qual é o tema? Aí a gente cai assim, naquela preocupação, qual é o tema? Aí fizemos essa investidura, falar sobre destino e livre-arbítrio. Bom, aí vem, todo aquele pensamento em que se construir uma palestra, uma abordagem que seja oportuna, que seja enriquecedora e que nos satisfaz, assim, aquilo que nós precisamos. Então, nós temos também, percorridos pela nossa própria individualidade, os nossos compromissos com o nosso destino e o nosso livre-arbítrio. Então, o meu livre-arbítrio determinou escolher esse tema e de estar aqui. E vocês também. Isso nos alegra, não? Com certeza, foi livre-arbítrio que nos reuniu no dia de hoje, nessa casa, nessa tarde, aqui na Casa André Luiz, para estarmos nessa conjugação, dessa apreciação de reflexão. Porque sempre que se aborda uma temática na Casa Espírita, na Tribuna Espírita, não é com aquele objetivo de catequizar, de determinar e ser determinista em todos os seus postulados. É a gente fazer uma grande abordagem de reflexão, aonde o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos sentimentos se acalmem, se serenem diante de tudo que se avizinha em nossa volta. Mas, para iniciar bem, essa construção de destino e livre-arbítrio, nós devemos sentir sempre que possível, a presença de Deus em nossas vidas. Não é tão simples assim, mas é preciso entender que Deus se faz presente em nosso destino, em nossa vida, dando-nos o fortalecimento necessário, mesmo nas horas difíceis, nas horas que a gente, às vezes, diz que está tudo ruim, não damos conta de levar o nosso fardo. E aí, diante dessas contingências eventuais, costumeiras, que a vida nos leva a percorrer, nós nos mergulhamos nessas questões, dizendo que Deus determinou um destino bem próprio para a nossa realização. Haja vista agora, diante dos acontecimentos que aconteceu, essas enchentes no Rio Grande, até depois que eu tinha dado tempo sobre destino de livre-arbítrio. Então, hoje nós estamos aí percorrendo nossas vidas, os nossos sentimentos em relação aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando as suas fragilidades em relação a esses acontecimentos da enchente. E com certeza, cada um no seu mundo íntimo, no seu sentimento, deve ter uma relação de proximidade com Deus e os seus questionamentos em relação aos fatos que estão sendo construídos para eles nesse momento, eles estão passando. Mas tudo vem para nós de acordo com os nossos merecimentos e, às vezes, pensando que o sofrimento é uma fatalidade e o acontecimento, muitas vezes, é uma busca da nossa evolução e de uma escolha que fizemos. Os Espíritos já advertiam, e vêm advertindo costumeiramente, que existem os karmas coletivos. Então, nós estamos sujeitos
a essas situações, né? Às vezes vamos dizer assim, costumeiramente, estava no local e na hora errada, não é? A gente pensa assim, eles estão lá, na realidade do plano de ação que se estabeleceu para as pessoas que eles estão vivendo. E nós também, com certeza, no percurso das nossas caminhadas, estaremos susceptíveis às adversidades costumeiras da vida, né? Nos alegremos sempre pelos momentos fáceis da vida, mas também nos alegremos sempre pelos momentos difíceis que a vida se apresentar para nós. Mas, criando aqui um viés mais pontual em relação ao assunto em questão que nós viemos construir, porque nós estamos falando isso, porque isso significa destino, né? A gente sempre visualiza de uma maneira bem simplista que exista um ponto de início e um ponto final, quando se pensa na questão do nosso destino. A gente pensa, olha, tem um ponto de início, tem um ponto final. Então, a espiritualidade, através das obras de Kardec, vem nos esclarecer, pontualmente, nas perguntas do Livro dos Espíritos, que o espírito teve um início, né? O espírito foi elaborado e criado por Deus, não naquela dinâmica costumeira que se arrola, que soprou e se fez assim instantaneamente junto com o corpo físico, porque o espírito carrega ingredientes de vidas que já vem se rolando em diversos estágios. Então o espírito, o nosso espírito, que hoje aqui embutido nessa matéria a gente denomina de alma, teve seu início. E o espírito não terá fim. Então isso nos alegra, será? Olhando para essa realidade que se constrói a doutrina espírita, nos dizendo quem somos, né? Somos espíritos eternos, criados por Deus, numa experiência física. Cada um de nós aqui detém o seu roteiro. Eu ia dizer assim, o seu cardápio, mas é o seu roteiro, porque do ponto específico da nossa existência, nós já estivemos na vida espiritual antes de nos inserirmos nessa vida, e lá nós construímos, com certeza, um propósito para a realização dessa oportunidade de agora. Então, às vezes, a gente colocou alguns ingredientes nessa realização, né? Por isso que fizemos essa abordagem dessa forma. Então, a vida que nós estamos transitando, ela teve uma origem, né, espiritual, e não terá um fim. Não terá um fim, isso talvez desagrade algumas pessoas que, estando num momento de fragilidade ou de crise, talvez alguns dos nossos irmãos que estão lá nessa dinâmica lá, que às vezes é uma dinâmica difícil, pensa assim, é melhor pôr fim na vida. Pode pôr fim à vida biológica, mas a vida continua e o espírito, então, é eterno, né? No livro Céu e Inferno, tem um texto que a gente vai ler aqui um trechinho, para iniciarmos algumas contextualizações oportunas, que diz assim: nós vivemos, pensamos, agimos o que é positivo, não é? Viver, pensar não é positivo? Tem hora que a gente não quer essas ações, não é? Porém, é salutar. Morremos e não menos certo, mas deixar a terra para onde vamos, o que nos tornamos,
Ficaremos melhor ou pior? Seremos nós mesmos ou seremos nós? Ser ou não ser, tal é a alternativa. E para sempre ou nunca, tudo ou nada. Vivemos eternamente. O tudo estará acabado, sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Todo homem sente a necessidade de viver e gozar e amar e ser feliz. Então, a gente abstrai aqui dessa abordagem vários pensamentos interessantes, porque nos coloca, né, diante das indagações costumeiras e costumadas que nós temos para com a nossa própria vida, né? Tem uma música que é da Alcione e ela diz que as pessoas vão atrás do cigano para ler a mão, né? Para saber qual é o destino, né? Qual é o meu destino. Vai atrás dos búzios também. Faz até aquela folhinha do bem me quer e mal me quer quando quer encontrar o verdadeiro amor. Os músicos aí entendem muito bem dessas questões, né? E aí alguém ainda vai atrás de uma bola de cristal também, que é alguém bota o turbante e diz: estou vendo o seu futuro, estou vendo o seu destino. Então, diante, às vezes, das circunstâncias da vida, das intempéries da vida, né, e de questões assim que vamos passando, se torna até fácil o acesso, buscar essas pessoas, essas individualidades, para fazer uma identificação daquilo que a gente quer ouvir. Se a gente for assim lá numa dessas leitoras de búzios, que a gente aconselha não ir atrás de ninguém, até nos últimos tempos, mais recentemente, a gente está tendo mais da luz. Esses papelzinhos no carro assim, né? Fulaninha, não sei de quê, vou falar o nome aqui, queria ler sorte, ler búzios, esse negócio todo. Então não nos cabe buscarmos essas questões para a nossa vida, para que seja estabelecido o nosso destino. E vai que ali, habitualmente, tenha, junto àquela pessoa, um espírito desencarnado, que é o nosso inimigo do passado, e ele intui qualquer coisa, e bem assim ruim para o nosso destino. Será que a gente está apto a sustentar isso? E a aceitar isso? E as mentes nossas são fragilizadas, né? Queremos percorrer muitas vezes por essa dinâmica. Ou será que eu vou ser rico, vou casar, né? Bem me quer aqui, o mal me quer, está nesse sentido. E aí, será que eu vou ficar doente, né, no final da minha vida? Que situação me advém para o meu futuro? Então, o nosso destino será construído com certeza, mesmo agora, com a ação do nosso livre-arbítrio. Então é necessário fazermos essas consultas. Dentro da instituição espírita que nos acolhe, nós não fazemos essas investidas junto aos espíritos. Quando os espíritos se manifestam dentro do campo maior de esclarecimento, nós não ficamos indagando ali. E aí? Posso ir para casa hoje? Meu carro vai me atropelar? Então a gente não fica nessa dinâmica com relação à espiritualidade superior. Mesmo porque eles não vão nos dar essas informações fechinadas que às vezes a gente quer. Então, a espiritualidade superior, aquela que é responsável, é séria, traz-nos elementos de consolo, através de palavras, de lições abrangentes para todos nós. Costumeiramente as lições são assim, estão bem expressas nas obras espíritas, onde você vê as escritas trazidas por esses diversos espíritos, no sentido de trazer uma abordagem acolhedora, fraterna, construtiva, positiva em relação à nossa vida, e nos dando encorajamento e nos dando, assim, a certeza que nós somos capazes, pela nossa fé, de fazermos os nossos enfrentamentos das nossas empreitadas, das nossas dificuldades que transitam, né, costumeiramente na nossa vida. Cada um de nós aqui tem o seu contexto, né, de apreciação, de evolução e de encaminhamento. Então, não podemos pensar que, aí nós iniciamos justamente falando sobre Deus, que Deus nos deu assim
uma condição adversa em relação às outras criaturas, nos momentos difíceis que passamos. Então, Deus nos ama, consequentemente, por igual, né? Então, nós temos aqui também, né, uma pergunta feita no livro dos Espíritos, né, que diz assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a espiritualidade então responde: pois tem liberdade de pensar, igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, diante das propriedades de construção do nosso destino, nós devemos ver a significativa, né, que é o nosso livre-arbítrio, que é essa capacidade que nós temos, né, de pensar e de agir conforme a nossa vontade. Nem tudo que se realiza é em função das questões do passado, é também das questões do presente, das nossas escolhas que nós fazemos. Obviamente, as lições virão de acordo com a nossa necessidade e as reparações também. Mas podemos fazer esses enfrentamentos a miúdo com determinação, porque nós fizemos assim a melhor escolha, né? Então ele diz aqui também: e se uma pessoa tiver assim a dificuldade, né, mental, psicológica, né? Ele fala em aberração da faculdade. Isso tiraria o livre-arbítrio da individualidade que está nessa situação? Então, nós encontramos pessoas nessas situações. Então ele diz: já não é o Senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turvada por causa de qualquer, e desse então já não tem a liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil, orgulhoso, e tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo idiota, como desponta de um escravo ou um albigo, ou de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência, está aí a ação da matéria. Então, ao mergulharmos na matéria, para a realização das nossas atividades de evolução, nós estamos suscetíveis, o espírito está suscetível a nascer em um corpo debilitado. E quantos dos nossos irmãos hoje, no trânsito da experiência humana, não se encontram nessa situação? Vários. Às vezes, nasce na nossa casa, está dentro da constituição da nossa família, e nós temos que ter a coragem e a abrangência fraterna para manter, né, esse campo de convivência com esses nossos irmãos, que muitas vezes se encontra debilitado e fragilizado. É uma experiência, conforme está escrito aqui, é uma experiência, de certa forma, que está abrangendo a questão do destino daquela individualidade, que, rompendo com as boas práticas na vida anterior, então ele está inserido hoje nessa experiência e tem assim, né, essa experiência nessas condições e fará muito pouco uso do seu livre-arbítrio. Então tudo dentro da dinâmica de Deus, a dinâmica divina, é levado em consideração até as nossas fragilidades de capacidade de discernimento e de compreensão das coisas. Buscamos, às vezes, soluções para as nossas problemáticas, buscamos caminhos, buscamos alternativas, e muitas das vezes talvez não seja a melhor. E aí cometemos, de repente, o nosso erro pelas nossas escolhas. Diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Até dá assim um calafrio na coluna quando a gente ouve essa frase com bastante profundidade, com bastante reflexão, porque às vezes a gente espalha ao vento, né, os pensamentos que se elaboram, porque esses também
são do pensamento é do nosso livre-arbítrio, porém as injunções do sofrimento da nossa matéria pode ser do nosso destino realmente, né? Então a nossa capacidade de pensar é sempre livre, porém, pensando, agimos, e se agimos, construímos. Se construímos, estamos usando assim a disponibilidade do nosso livre-arbítrio. E faremos com isso uma construção já do nosso destino. Pode ser para daqui a meia hora ou poderá ser para a reencarnação seguinte. Diz a espiritualidade, então, nesse âmbito, de que nessa experiência que se elabora, nós já estamos construindo a nossa futura reencarnação. Complicado, não é? Se a gente não está bem dentro da leitura da cartilha do Evangelho de Jesus, não só apreciando as lições que se apresentam para nós, mas internalizando de forma na aplicação da vida prática, nós poderemos estar nos construindo para o futuro, né, condições desfavoráveis de uma experiência não muito agradável. A vida tem esse percurso. O nosso destino tem aquilo que se elabora pelas nossas vidas anteriores, por essa vida de agora e por aquilo que nós pedimos. É uma construção, né? A questão que se apresenta muitas das vezes, está aqui numa questão do Livro dos Espíritos, sobre o assunto da fatalidade. Porque se nós falamos de destino, falamos e percorremos também pelo nosso livre-arbítrio, mas alguém ainda vai pensar, mas não existe fatalidade? Casamento é fatalidade? Ninguém quis saber se é ou não. É a escolha da fatalidade, é o livre-arbítrio. Muitas coisas são programadas, né? A morte é fatalidade? É uma coisa predeterminada? Diz a espiritualidade que sim, que tem aí a prerrogativa de ter o nosso fluido vital dentro de um escopo de tempo cabível para a realização dessa vida biológica. Então, chegará o dia que vai haver essa ruptura, porque o fluido vital está estabelecido ali, né? Eu espero que o meu fluido vital não chegue para 650 anos, eu quero morrer um pouquinho mais, porque a gente dá muito trabalho ficando em gosto dos outros, né? O trabalho é grande. Então, nesse campo a gente tem que observar essas questões. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio, então faz um paralelo, né, entre ser determinado ou não. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, tá vendo? É uma apreciação oportuna, na consideração feita pelos Espíritos da Kardec. Olha, o Espírito foi e falou, olha, eu quero nascer cego. Ele fez a escolha, porque ele experimentou muito mal os seus olhos na vida anterior. Quero nascer mudo, porque falava mal de todo mundo. É rimou, né? Pois é. Então, essas construções que se elaboram, né? E que a gente fica assim, pasmo, nossa, então é complicado? Parece, né? O Espírito faz o encarnar desta ou daquela prova para sofrer, escolhendo o instituto para si a espécie do destino, que consequentemente a mesma posição em que vem achar-se colocado. Então, a família, por exemplo, o âmbito da família, da sociedade, do país, tudo se elabora dentro de um pensamento desse, dentro de uma escolha realizada lá no plano do Espírito e usando do livre-arbítrio, tá? Que é consequentemente a mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Fala das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais, as tentações, o Espírito conserva o livre-arbítrio, enquanto que o bem e o mal, as tentações, o Espírito... falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais, as tentações, o Espírito conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, a gente vê umas pessoas lendo equivocadamente dizendo, a carne é fraca.
aí comete alguns erros, alguns exageros, a carne é fraca, não é? Na verdade, quem é fraco é o espírito ainda nosso, diante de determinadas escolhas que nós fazemos. Não é a carne que é fraca, é nós que somos ainda espíritos fragilizados, estamos inseridos numa experiência e fazemos as nossas escolhas. O bem e o mal que ele estabelece aqui, né, é aquela escolha que a gente tem todo dia, toda hora, todo minuto, em relação ao nosso campo de convivência comum. Né? Porque fazer o bem e fazer o mal se compreende em estar no estabelecimento em relação a outras pessoas. Obviamente, alguém que foi lá para o Rio Grande do Sul agora para tirar a lama da rua está fazendo bem. Mas aqui nós estamos tratando das relações humanas. Né? Esse bem também existe, obviamente, os bens que a gente faz em relação às questões de ordem material é significativa e até produtiva também. Mas, no âmbito do aprimoramento, nós convivemos todo dia e fazemos as nossas opções nas nossas relações. De estarmos estabelecendo com as pessoas um âmbito de amor, de fraternidade ou de ódio, de rancor. O que nós devemos evitar para a nossa convivência? É justamente isso, esse âmbito de criar para nós inimizades e inimigos. Porque o nosso destino aqui, com certeza, nos levará um dia à ruptura do nosso corpo físico. E nas reparações que se virão, tudo isso terá correspondência de reparação. Né? Diz que as pessoas que não se convivem bem, nascem assim, ligadinho, corpo com corpo. Né? A gente já teve poucos casos dessa natureza na espécie humana, né? Mas tem as pessoas que nascem ligadas. Né? E aí já pensou a gente arrumar um inimigo assim, que ferrenho, pelas nossas próprias atitudes, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, e temos que estarmos atovelados a ele, né? 24 horas? É delicado, não é? Pois é, seguindo então, devemos fazer uso do nosso livre-arbítrio e não nos cedermos ao mal. Fazermos todo o bem que aprover. Para fortalecer a nossa caminhada, faz-se necessário, muitas vezes, algumas dinâmicas específicas para o nosso espírito. Primeiro, a gente deve entender que as boas leituras sempre criam elementos edificantes para o nosso espírito, para o nosso pensamento. A leitura, né, vai criando elementos de solidificação do nosso pensamento. As nossas orações também fortalecem. Estamos dando o quê? De livre-arbítrio. Estamos constituindo elementos saudáveis dentro do nosso escopo, do nosso espírito, ou seja, do nosso pensamento. Por quê? Como individualidade que fomos criados simples e ignorantes, no ignorante na questão do saber, vamos nos fortalecendo aí nessa área de darmos sustentação para a maior aplicabilidade do nosso livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio será bem melhor aplicado se nós tivermos conhecimento da matéria que somos nós mesmos. Quando se fala na palavra reforma íntima, por sinal, essa questão é bem questionada no movimento espírita, né? Há alguns pensadores aí que têm outra linha de condução, mas para se fazer aqui uma abordagem simplificada, nós precisamos então nos auto-realizar no campo do autoconhecimento. Para quê? Conhecendo-nos, através de nós mesmos, usarmos melhor a nossa atitude de livre-arbítrio e as nossas escolhas, para estarmos construindo o quê? Uma nova etapa, né? Que é a nossa etapa no plano do espírito. E para também construir a nossa nova etapa para as outras existências. Então, se Deus nos chama, a gente perguntaria: estamos preparados para o nosso desenlace, nosso desencarne, a nossa morte? Tem tantas palavras, né, que tem por aí que a gente não sabe nem qual melhor usar. Mas nós espíritos usamos desencarnação, né? Desencarnamos, deixamos o corpo biológico, o corpo físico. Tem gente que não quer deixar esse corpo físico, não.
Né? A gente respeita o pensamento da individualidade de cada um, mas quando chegar o tempo que Deus nos destinou nessa experiência, nós devemos estar serenos e tranquilos. Bom, aqui tem uma abordagem feita lá no Evangelho que resgata, assim, o princípio básico pelo qual estamos inseridos nessa existência. Né? Porque a reencarnação é um projeto de Deus. Deus chega lá e fala assim, você vai reencarnar, e você reencarna. Está lá no livro dos Espíritos. E um lugar disso fica chorando, não, esperneando, não pedindo, não quero, vou encontrar com fulano, a vida vai ser difícil. Não adianta fazer beijinho, não, vai encarnar, volta para o corpo físico. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Para cada um de Deus confiou a nós uma estratégia para o nosso aprimoramento. Não temos experiências iguais, temos experiências semelhantes, não é? Somos iguais materialmente, fisicamente? Não. As nossas digitais são iguais? Também não, né? Diz que estão identificando que existem algumas digitais iguais, eu não sei. E lhes necessário o bem deles, visto que as atividades que são obrigadas a exercer lhes auxiliam no desenvolvimento da inteligência. Então, tem um propósito, somos criados simples e ignorantes, estamos no processo de desenvolvimento da nossa capacidade de inteligência. Vamos nos desenvolver moralmente e intelectualmente. Às vezes a gente procura mais o intelectual do que o moral. E aí, dá o que dá, né? Então é preciso que as coisas andem mais ou menos de forma paralela. Sendo soberano e justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Então não pensemos nós que estamos à margem. Não, nós estamos à margem porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, nos colocamos à margem. Mas Deus nos trata todos por igualdade. E o que nós estamos falando, gente? Não estamos trocando as nossas palavras assim de forma que nós não acreditamos, não. A gente acredita nisso que nós estamos falando. A gente tem isso aqui na questão da reencarnação, que é um dogma realmente, né? Que a gente deve respeitar a reencarnação como um dogma. Então nós temos assim a apreciação de entender isso como verdade. Deus é justo para com todos nós e nos dá as oportunidades por igual. Agora, estamos num projeto, né? Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida e as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades de proceder. Liberdade. Eu tinha um professor de educação física que dizia que existe liberdade e libertinagem. Libertinagem é igual, né, gente? Liberdade agora complica, né? Que vem responsabilidade. Então, esses pensamentos, mesmo que nós saímos da fase da infância, porque quando eu vi isso, era ainda garoto de 13 anos, a gente vai ficando mais velho e a gente já tem que ouvir essas questões. Se a gente quer liberdade ou libertinagem. Não é? Então é preciso apreciar em que ponto nós nos encontramos. Qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça, mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Então, a questão daquele ponto de partida e ponto de destino, a reencarnação é um ponto, a reencarnação é transitória. Nós estamos nesse campo de aprendizado que chama planeta Terra, que passou de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E ao nos evoluirmos, iremos para um plano onde exista, né, outros aprendizados, que a gente não sabe nem dimensionar que aprendizados é esse. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui mais para ficar livre do nosso orgulho e do nosso egoísmo, na plataforma principal, né? Dentro da dinâmica que a vida se apresenta, nós estamos inseridos aí. Com orgulho e egoísmo, nós estamos nesse trajeto, usando o nosso livre-arbítrio para trabalhar essa essência de destruição desses elementos e criar a humildade, a simplicidade, a paciência, a resignação e a tolerância. Tudo a gente tem, né? Designação, paciência e resiliência. Então, todos os valores assim que a gente já obteve? Não, é óbvio que não. Estamos no mesmo patamar. Porém, vamos alcançar isso diante das nossas existências, diante do nosso destino. Ainda tenho 2 minutos? Então, o Antônio ali para mostrar essa parte. Então, a gente visualiza, né, essa parte operacional que estamos submetidos. Não é assim mesmo? Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, né,
que falamos do verbo. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores, o que é o contrário. Usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retarda a sua marcha. Então não existe repressão, tá, gente? Apenas a pessoa fica ali, né? Fica ali naquela dinâmica de sofrimento, de abordagem e tal, de uma encarnação para outra, que passa, né? Diz Emmanuel que tem muitos espíritos que faz esse início da reencarnação, nasce igual e morre igual, que não aprendeu nada, evoluiu nada. Está na obra de Emmanuel isso. Então, retarda a sua marcha, não deixe de ter as suas aptidões adquiridas, os seus conhecimentos que estão ali apenas adormecidos na parte do esquecimento, mas retarda a marcha e o seu destino, que é o projeto ainda maior, vai se retardando aí. Qual seja a obstinação, demonstra que pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, causa-lhe se torna um castigo. Então, a reencarnação, diante dessa objetividade que às vezes a gente pensa, ela, para muitos, é um castigo. Então, olha, para os nossos irmãos que estão lá nesse momento crucial, dessa dificuldade em pauta, você vê que muitos corações ali podem estar muito fragilizados e podem estar pensando justamente assim, né? Que é um castigo, que as coisas não andam bem. Por quê? Porque não acessaram ainda, na sua individualidade, os conhecimentos necessários. Então, não estão sendo criticados aqui por mim, mas obviamente poderão estar percorrendo por essas situações e que às vezes nós, que já temos algum conhecimento oportuno, ainda ficamos fragilizados e nos colocamos de maneira diversa ao projeto de Deus, nos colocamos até contra Deus. E muitas vezes a pessoa aí enfraquecida procura às vezes até o suicídio como forma de solução, o que não é cabível. Vamos ler aqui no final, Antônio, se o me permitir, e o Zé Luiz vai nos permitir mais 5 minutinhos. Vamos ler aqui uma mensagenzinha rápida da irmã Sheila, que eu achei oportuna, que ela fala assim: a vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. Temos dúvida? Não temos, não é? Se alguém pensar diferente, está difícil. O mundo encontrarás a quem te fira com os galhaus da ingratidão. É o percurso nosso, nós temos que passar por essas questões. Outros tentarão curvar as águas dos seus pensamentos, lançando ideias poluentes. Então, cuidado com as amizades, porque elas às vezes nos levam a isso. Ou às vezes as críticas, né? E as defamações também. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. Quantas vezes a gente não fica assim inseguro dos nossos projetos, das nossas realizações, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Então a gente tem que assim, apaga tudo aí, né? Em todas as situações, porém, continua seguindo, animando a confiança, a grandeza da confiança. A confiança e a nossa fé, ela é o nosso agente, porque ela é que sustenta a boa ação do nosso livre-arbítrio e estabelece o destino que nós queremos ter. Também construída a frase aqui? Está, né? Bom, tudo passará e nenhum obstáculo conseguirá impedir que desague no oceano do amor total, aonde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Então, irmã Sheila nos diz que em circunstâncias possamos nos obter, estaremos aí criando caminhos oportunos para a nossa vida e vamos ser felizes, queiramos ou não. Muita paz, que Jesus possa nos iluminar no nosso destino e que possamos chegar a esse grande oceano que é Deus, assim, limpo de coração, puro, usando a nossa túnica nupcial da nossa evolução espiritual. Muita paz.